Turma, a base da nossa última aula foram os núcleos de povoamento, que são assentamentos, né? Foram territórios que eles dividiram, né? Procuraram fazer mais ou menos no modelo ali das cidades espanholas, que eram com ruas largas, né? Espaçosas, seguindo aquele modelo. E nesses assentamentos, cada espanhol que chegava viria para ocupar um pedaço de terra e ali ele tinha o direito de explorar aquela terra e explorar as pessoas daquela terra, que eram servos, né? E, como eu falei para vocês, existiam dois tipos de exploração. Um dos tipo era a mita, em que esses funcionários trabalhavam por um período provisório, às vezes 3 meses, né, numa mina, um exemplo, e depois eles tinham que retornar para a aldeia dele, né? E aí vinha um novo grupo para substituí-los. E o outro era a encomienda, né? Por que encomienda? Porque eles encomendavam a captura desses nativos para um encomendeiro. E esses encomendeiros vinham com esses nativos capturados e entregavam para esses colonos. E eles tinham o direito de utilizá-los como mão de obra, né? Poderia ser na mina, poderia ser numa plantação, né? E eles tinham a obrigação de catequizar ou levar o cristianismo para esses, né? E como se não bastasse, ainda inventaram que a desculpa, a, a, a recompensa deles era a fé cristã, né? Olha só que coisa absurda, né? Então os núcleos eram nada mais que assentamentos, tá? Eram lotes de terra que essas pessoas recebiam, né, quando estavam vindo para a América, tá bom? E depois dos núcleos de povoamento, o que acontece? Eu falei para vocês, né, que eles precisaram criar assim, digamos assim, alguns setores administrativos para que eles pudessem dar conta, né, poder ter um maior controle sobre isso, né? E foram criadas assim dois novos, vamos colocar um título e um novo órgão pela coroa espanhola. O título é o seguinte, chama-se Adelantados. Era assim um tipo de título político, um documento que cada colono recebia do governo espanhol, assim, né? Quando eles fossem para esses núcleos de povoamento, para esses assentamentos, né? E quando eles recebiam esse título, eles assinavam um documento em que é, eles se comprometiam a catequizar, a levar o cristianismo para essas pessoas, né? Para esses ameríndios, esses nativos aqui da América, né? E eles também se comprometiam a entregar 1/5 de tudo o que produzissem para o governo, tá? E naquela época não se falava em porcentagem. Então, traduzindo aqui para vocês, 1/5 é 20% de tudo que eles produziam, tá bom? Por que o que 1/5 corresponde a 20%? Se você pegar 100 e dividir por 5, aqui ó, 20, 40, 60, 80, 100. Então são 5 partes de 20. Então, 1/5, uma parte de 5. Ou seja, cada colono desse ficava com 80%, 4 partes, e uma parte era da coroa espanhola, tá bom? Então, cada colono desse recebia um título e eles eram chamados de adelantados. E a obrigação dele era essa, de tudo que produzir, entregar 1/5 para a coroa espanhola e a missão de catequizar essas pessoas aqui da América, os nativos, tá bom, gente? E um órgão que foi criado chama-se Casa de Contratação. Para quê? Para fiscalizar justamente todo esse andamento, né, nos assentamentos, tá bom? Então, assim, eles tinham uma autonomia. Para você ter ideia, eles poderiam fiscalizar como é que chama? A extração de ouro, de prata. Eles poderiam utilizar os servos da maneira que fossem. Só que a coroa espanhola não ia saber o que eles estavam produzindo. Então, qual é a função da casa de contratação? Fiscalizar esses adelantados. Então, eles vão fiscalizar se eles estão realmente catequizando os índios, né? No que eles estão trabalhando, se eles estão trabalhando na lavoura, se eles estão produzindo algum tipo de peça de algodão, de roupa, entendeu? Se eles estão, por exemplo, extraindo
prata ou ouro, então a casa de contratação ele ia fiscalizar tudo isso, porque a coroa espanhola tinha medo de estar sendo roubada, né? Eles podiam estar ali desviando algum dinheiro, algum ouro, alguma prata, alguma produção, né? Então a casa de contratação foi criada para isso, tá? E eles também poderiam, por exemplo, nomear funcionários para agir como juízes, tá? Eles poderiam ser o juiz de alguma causa. Se eles decidissem que alguém é culpado de alguma coisa, também estava valendo, tá bom? Né? Então, qualquer problema que acontecesse nos assentamentos, né, nesses núcleos de povoamento, alguém que foi nomeado pela casa de contratação tinha o poder de resolver, tá bom? Olha bem, o que eu falei para vocês foi sobre os núcleos de povoamento, mas também foram criados, e as casas de contratação, mas também foram criados outros setores. Por quê? Porque ontem eu mostrei para vocês que os núcleos de povoamento eram muito grandes, tomavam vários países. E eles foram crescendo, 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 e a coroa espanhola tinha que se atualizar, se modernizar, porque senão ela não ia mais saber o que estava acontecendo, né, nesses núcleos. Né? E aí o que eles criaram? Eles criaram mais alguns órgãos, né, de fiscalização. E um desses órgãos chamava-se audiências. O que eram as audiências? Esses órgãos tinham a função de julgar qualquer problema que acontecesse. Né? Ele tinha uma função judiciária, tá bom? Por exemplo, se tivesse um problema na cobrança do imposto do quinto, eles é que resolveriam, entendeu? Por exemplo, o cara poderia alegar que estava pagando mais, ou que ele foi forçado a pagar, ou que o fiscal chegou lá e não agiu correto com ele. Então, quem iria resolver esses problemas, por exemplo, em relação à cobrança do imposto, seria as audiências, tá bom? Outro órgão muito importante que foi criado nessa época, já no ano ali de 1524, ele foi criado o Conselho das Índias. É porque assim, sempre criava um órgão para fiscalizar o outro. Tá? Então o que o Conselho das Índias ia fazer? Ele tinha a finalidade de assim, de gerar um controle maior de tudo para a coroa espanhola. Né? Então assim, cabia a esse Conselho das Índias, por exemplo, as leis que iriam valer nos assentamentos, nos núcleos de povoamento. Quem é que iria criar essas leis? O Conselho das Índias, tá bom? E aí veio os vice-reinados. Como eu falei, isso aqui estava em total crescimento, em franco crescimento. A expansão estava muito grande, né? E aí o que a coroa espanhola resolveu fazer? Resolveu criar aqui, além dos núcleos, além da casa de contratação, além das audiências, aí veio o Conselho das Índias, eles falaram assim, agora nós vamos criar vice-reinos. E foram 4 vice-reinos. Ou seja, no final das contas, um vice-rei que estava aqui nomeado pelo rei, era alguém de total confiança. Né? Era o representante do rei na América. Tá bom? E, como eu falei, a extensão assim, territorial era muito grande, eles estavam dominando tudo. Né? Então, eles tinham que criar uma estrutura que pudesse controlar tudo. Né? Uma estrutura muito maior. E os vice-reinos foram para isso. Tá bom? E teve o vice-reino da Nova Espanha, 1535. Aí veio o vice-reino do Peru, 1543. Aí veio o vice-reino de Nova Granada, já no século XVIII. E no século XVIII também veio o vice-reino do Rio da Prata, que fica ali na região da Argentina. Tá bom? Então, eles eram administradores. Né? Era o representante do rei aqui na América. Um representante maior, um representante mais importante. Tá bom? E eles passaram a controlar tudo. Desde a extração de ouro e prata até a catequização, eles passaram a controlar. Sabe? Até a catequização desses nativos aqui, eles passaram a controlar. Então, assim, resumindo, os vice-reinos foram 4, cada um tinha o seu vice-rei como representante, e assim, eles eram os representantes das ideias da coroa espanhola aqui na América. Tá bom? E aí veio mais um órgão. As capitanias gerais, que elas foram criadas mais ou menos como se fosse um apoio, um suporte para eles. Né? E
como se fosse assim, como se os vice-reinos precisassem de um órgão para ajudá-los nessa administração. Aí foram criadas as capitanias gerais. E as capitanias gerais foi criada mais ou menos ali duas na América Central e duas na América do Sul. Na Guatemala, uma em Cuba, uma no Chile e outra na Venezuela. E aí o que acontece? Esses administradores dessas capitanias gerais, eles passaram a ter um conflito muito grande, eles passaram a contestar demais a coroa espanhola. Aí eles começaram um problema muito sério, né? Porque esses funcionários dessas capitanias gerais já passaram a não obedecer às ordens do rei, né? E começou a gerar um conflito muito grande. E a partir daí vai entrar algo que eu falei para vocês, que eu coloquei no quadro. Os grupos dos criollos e dos chapetones, tá? E foram justamente assim essas divergências, né, entre esses altos funcionários, né, e eles eram funcionários indicados pela coroa espanhola, os chapetones eram indicados pela coroa espanhola, né, eram as pessoas de confiança do rei, e eles começaram a surgir vários conflitos, os próprios chapetones, os próprios criollos, né. Então assim, essas colônias, algumas colônias dessas tinham uma autonomia, né, e aí começou os problemas, né, porque para a coroa espanhola, algumas colônias dessas estava acontecendo muita corrupção, por exemplo, estava tendo desvio de ouro, de prata, a coroa espanhola achou que não estava recebendo o que deveria, né? E aos poucos a sociedade começou a apresentar justamente essas duas classes, né? Que eram os criollos, que eram filhos de chapetones nascidos na América, né? E a partir de um determinado momento eles passaram a fazer parte de um outro órgão chamado cabildos, que era uma espécie de Câmara de Vereadores, né? Aí eles passaram a já ter algum pequeno poder, né? Que antes eles não tinham, né? E, aí os chapetones, que, como eu falei, eles eram espanhóis, nascidos na América, e eles exerciam os cargos de grande confiança do rei, né? E eles eram diretamente ligados à coroa espanhola, né? E eles começaram a... Se para a coroa espanhola, eles começaram a desviar, né? Começou a haver muita corrupção, e como eu falei, com o passar do tempo, esses chapetones, né, eram, com o passar do tempo, era muito comum, eles foram morrendo. Os próprios criollos passaram a herdar a terra desses pais que eram chapetones, né, e eles passaram a exercer um poder muito maior, né. E na página 205 do livro de vocês, tem uma espécie de pirâmide que demonstra isso muito bem. Que na partezinha verde, no topo da pirâmide, está quem? Os chapetones, que são espanhóis, nascidos na Europa, lá na Espanha, e eles ocupam altos cargos na política, né? E eles são de total confiança do rei, né? E com isso, claro que tem muitos privilégios, né? Na parte amarela, que é a parte do meio da, da pirâmide, quem é que está? Os criollos, porque eles são descendentes desses espanhóis, ou seja, eles são filhos dos chapetones, né? E com o passar do tempo eles se tornaram o quê? Eles se tornaram elite, porque eles foram os herdeiros naturais dos pais deles, né? Eles foram os herdeiros naturais dos pais deles aqui, os que foram morrendo aqui. Mas, por exemplo, para exercer um cargo muito alto de confiança, a coroa espanhola mandava uma outra pessoa da Espanha, então chegava um novo chapetone, entendeu? Então eles começaram a entrar em conflitos. Mas os chapetones que residiam aqui passaram a deixar algumas posses, algumas terras, algumas propriedades para os filhos. Mas a coroa espanhola estava sempre mandando algum chapetone novo, né, porque era uma pessoa de confiança, para tentar substituí-los. E isso foi isso que estava gerando esse problema, essa desconfiança muito grande, gerando conflitos, tá bom? Né? Mas só que esses criolhos, eles passaram a ter muito poder, porque eles passaram a ser a elite, né? Os ricos dali, né? Quem era o dono das propriedades? Eram eles, com o passar do tempo, né? Então eles passaram a ter, né, um poder muito maior. E eles passaram a ter assim, tipo assim, um poder de troca dentro das colônias, né? E por último, na cadeia de baixo, a grande população,
que eram os mestiços. Esses mestiços, gente, por exemplo, era um pequeno comerciante, um cara assalariado, um, um artesão que poderia produzir, por exemplo, uma sela para um cavalo, entendeu? Uma roupa de couro, produzir uma roupa, né? É esse artesão que produzia uma faca. Esse estava na cadeia de baixo, né? E os índios e os negros, porque lá também, além da escravidão indígena, também existiu a escravidão negra. Os espanhóis também traziam negros para trabalhar. Por isso que uma região, por exemplo, um país como Cuba, que era um entreposto comercial de escravo, por isso que Cuba hoje ainda tem muito negro, tá bom? Muitos países ali são compostos de negros por isso, tá? No caso, o Haiti também, né, que era uma colônia francesa, a França levou muito negro para ali. Então, na última, tem o quê? Os indígenas e os negros. Eles eram explorados, discriminados, né? Mas quem era a principal mão de obra de tudo isso? Justamente eles, né? É quem trabalhava nos latifundiários, nas oficinas, é quem trabalhava principalmente nas minas, eram quem? Os índios e os negros. Eles é que eram a camada que sustentava todo esse privilégio da camada de cima, né? A última camada da pirâmide, tá bom? Então, o que eu falei? Só fazendo um resumo geral aqui. O que eu falei? Eu falei dos adelantados, falei da casa de contratação, falei das audiências, do Conselho das Índias, dos vice-reinados que foram criados, falei das capitanias gerais que foram criadas para dar suporte aos vice-reinos, e a partir desse momento começou um conflito muito grande entre os chapetones e os criollos, né? Principalmente por causa de corrupção, tá bom? Eu não vou me adiantar, vou encerrar por aqui, e na próxima aula, nós vamos finalizar esse capítulo, tá bom, gente? Valeu, tchau, tchau. Podem, quem quiser pode fazer um acompanhamento a partir da página 201 até a página 205 aí, tá bom? Então valeu, tchau.